para você, telespectador, telespectadora da Nova Diário do Brasil. É um prazer tê-los aqui conosco novamente em mais uma edição do programa Viva o Voto. Este programa que vai muito além das urnas. Aqui a gente discute, debate, ouve propostas sobre Bauru, a nossa região aqui do central do estado de São Paulo, do país e até do nosso estado de São Paulo. E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui o professor doutor José Sebastião dos Santos, que é o diretor da Faculdade de Medicina de Bauru da USP, a FMBRU. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais uma edição do Vivo Voto. O senhor, que tenho certeza absoluta que vai contribuir bastante, a gente falando de saúde pública, de educação com a marca USP. Enfim, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Mantini, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer, né, os seus programas, as conversas que você tem são muito esclarecedoras e eu acho que sempre coloca a faculdade, o Hospital das Clínicas em boas perspectivas. Eu acho que dá esperança para a população de Bauru e região, né? Vamos começar então conversando com o senhor, a gente sabe que o senhor tem uma vida dedicada à saúde lá em Ribeirão Preto, é professor inclusive lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O senhor chegou aqui um pouco antes aí da criação do tão sonhado curso de medicina. Fala um pouquinho para o telespectador, para a gente, da sua trajetória de vida pessoal e acadêmica, né? E como é que o senhor chegou a Bauru? Bom, do ponto de vista pessoal, minha família é muito simples, de agricultores, então, naquela época eu era um cotista, né? Certo. E aí eu me graduei na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Hospital de Base. Foi super importante esse período na minha vida. Conheci dois professores que me inspiraram, um inclusive que faleceu recentemente, o professor Liberato Caboclo, e o Dioclésio Campos Júnior, inclusive que esteve no Ministério da Saúde. E depois eu vim fazer a parte de pós-graduação em Ribeirão Preto, onde eu fiz residência médica, mestrado, doutorado, aquela formação acadêmica. Certo. E logo em seguida virei professor. Mas o meu sonho, quando eu terminei Ribeirão Preto, era de ir para Tocantins, porque estava abrindo uma faculdade de medicina lá, e eu queria ir para Tocantins para um desafio mesmo, né? Fazer uma coisa nova. E outro dia o pessoal aqui em Bauru brincou comigo, eu falei essa história e falou assim, bom, você não foi para Tocantins, mas veio para Bauru para montar uma faculdade, né? Certo. E então foi uma trajetória assim, profissional que eu reputo como muito boa para mim. Eu estou muito satisfeito com o que eu faço, né? Tenho 40 anos de formado e sempre fazendo coisas diferentes, tanto na faculdade e fora também. Eu tive um tempo no Ministério da Saúde, fui secretário de Saúde de Ribeirão, fiquei no exterior um tempo para ver transplante, né? O nosso grupo de Ribeirão faz transplante de fígado e pâncreas. Enfim, uma trajetória acadêmica como normalmente a USP preconiza, né? Ter uma experiência dentro da universidade, mas também muito conectado com o que está no entorno. Eu sempre defendi muito isso, né? Porque as nossas pesquisas, as inovações, elas vêm do contato que nós temos com os problemas reais. Certo. Os problemas reais estão, né, nos muros da faculdade, alguns, mas sobretudo fora, né? Então, a saúde, a medicina, né, as áreas da saúde precisam, sem dúvida, ir para os bairros, para os locais rurais, né? Conhecer os diferentes ambientes, e eu acho que eu sempre fiz isso, e por isso que eu trabalhei em tantos locais, né? Você vai para um lugar, de repente encontra um desafio e quer fazer alguma coisa, e o pessoal te convida e você vai para aquele lugar. Aprendendo e ensinando, né? Aprendendo e ensinando, a gente aprende muito. Então, o que eu falei, eu vim para Bauru, o que eu aprendi em Bauru, embora eu já tivesse quase 35 anos de formado, aprendi muito com o Centrinho. Como eu falei, recentemente eu conheci a Sorri e o Instituto Lauro Souza Lima e fiquei impressionado, né, com as coisas boas que Bauru tem, que são tradicionais e que, de certa forma, eu acho que a cidade e a região precisam se apropriar disso e valorizar muito isso. Sim. Né? E apresentar isso, inclusive, para o Estado Central, né? Eu estive recentemente com o secretário de Saúde e falei para ele do Lauro Souza Lima. Eu falei, você precisa ir lá no Lauro Souza Lima. Assim como nós convidamos o reitor, ele esteve aqui. Né? Falei, não adianta eu só falar. As pessoas precisam ir lá e sentir o Lauro Souza Lima, assim como o Centrinho também. Né? Eu acho que
O pessoal do exterior vem no Centrinho, nos eventos que tem aí, os americanos, os europeus, eles ficam encantados com o que é feito no Centrinho. Por quê? Porque a centralidade do que se faz ali é do paciente. Isso é muito raro, você vê no sistema de saúde. Certo. Né? É o paciente que, com o problema dele, é que é o centro. Eu vi isso aqui no Centrinho, vi isso no Lauro Souza Lima. Em Ribeirão Preto, eu trabalho no Hospital das Clínicas lá também, e eu mexo muito com pacientes oncológicos ou doenças complexas, que chegam inclusive ao transplante. E lá eu percebo que é mais difícil você colocar o paciente no centro do planejamento. Entendi. Eu preciso ficar chamando um ou outro, né? Eu preciso fazer o encontro, eu preciso fazer esse esforço. Aqui não, aqui, pelo menos nesses 2 locais que eu falei, e na Sorri também eu vejo assim, Lauro Souza Lima, Sorri, Centrinho, o paciente realmente é muito o centro da atenção dos profissionais. Isso faz toda a diferença. Por isso que quando eu falo que eu estou trabalhando no Centrinho, para outros lugares do país que eu visito, o pessoal só elogia, entendeu? Se é paciente, então, é impressionante. Eles amam o Centrinho, eles amam, né? E eu acho que essa é a característica. E eu fico muito feliz da faculdade ter surgido nesse contexto, né? Porque, sem dúvida, essa cultura do Centrinho, e agora estou percebendo isso também no Lauro Souza Lima, isso contamina positivamente os estudantes e os futuros médicos. Né? Certo. Olha, o senhor teve uma participação ativa, acompanhou todo este processo, já que a gente está falando da criação da tão sonhada Faculdade de Medicina, né, com a marca USP aqui em Bauru, que era um sonho de pelo menos 6 décadas, mais de 60 anos. A congregação da USP aprovou em julho de 2017 a criação do curso e o ano passado a criação também da faculdade. Né? Fala para a gente da importância desses 2 momentos, desses 2 processos, primeiro do curso e depois da faculdade no ano passado. O que a gente tem que passar de mensagem, eu acho que para quem nos assiste, é que às vezes na crise, isso é verdade, né? Não é um aforismo, um ditado. Certo. É que na crise que você se ressignifica. E foi o que aconteceu. Eu não conhecia Bauru, eu conhecia o professor, o pessoal chama de tio Gastão, né? E eu vim para Bauru em 2014. E a USP, a Unesp e a Unicamp passavam por crise financeira. Sim. E aí eu me lembro que o reitor, o professor Zago, ele me chamou porque eu tinha já um vínculo muito forte com a questão da saúde pública, né? Secretário, trabalhei no Ministério. Ele falou, olha, a USP tem 2 hospitais e nessa crise os hospitais são as unidades que mais custam, mas não é atividade fim da universidade. Sim. E ele pediu para eu fazer uma avaliação aqui do HRAC, o Centrinho, e do HU em São Paulo. Eu falei para ele, não, o senhor me dá 3 meses, eu vou fazer como um trabalho científico mesmo. Vai ter introdução, objetivo, material e método, resultado e conclusão. Poxa. Aí eu falei para ele, só que a conclusão eu já adianto para o senhor. Esses hospitais têm que sair da gestão da universidade. Porque a universidade, ela tem que formar, tem que pesquisar, tem que inovar e fazer extensão. Sim. Nós estamos fazendo assistência à população, mas é uma assistência que ela é sempre com regulação, auditoria, para ver se nós podemos fazer mais e melhor e com menor custo. Sim. Então, foi nesse sentido. Eu fiz o trabalho, mostrei que realmente eram hospitais que estavam muito fora da realidade prevista pelo Sistema Único de Saúde, né? Eles foram, inclusive, organizados antes da Constituição de 88. A Constituição já definia que serviço de saúde precisa ficar vinculado ao gestor municipal, estadual e federal. Então, foi nesse contexto. Eu falei, olha, a proposta para Bauru, como tem um campus da saúde lá, já tinha faculdade de odontologia bem estabelecida, um curso de fonoaudiologia, um hospital, eu falei, a gente tem que negociar com o governo assume a saúde, via Secretaria Estadual de Saúde. Sim. E a universidade redireciona o papel dela e cria um curso de medicina, porque na época, eu acho que você se lembra, que tinha uma discussão de ampliar o número de médicos. Sim. Né? Que ela existe até hoje. Mas o que nós falamos é o seguinte, olha, nós não vamos contribuir quantitativamente com o médico, mas assim, vamos contribuir qualitativamente, vamos formar
poucos, mas vamos formar bem formado no sentido de que esses profissionais venham a mudar a história da saúde quando saírem da faculdade. Então, o contexto foi esse. Numa crise, né, surgiu a ideia de fazer a faculdade e a secretaria assumiu o hospital, mesmo porque tinha aquela unidade 2, que é o prédio, né, de 10 andares ali. O prédião, famoso prédião. Que estava desocupado, e eu não sei, eu sempre tive essa ideia. O pessoal na saúde gosta muito de construir, né? Mas eles não têm noção de como é difícil ocupar aquilo. O custeio, né? Depois, né? O custeio. Então, a gente tem muita construção. Eu vejo mesmo o Lauro Souza Lima, né? Tem um espaço enorme lá para criar serviços lá. E é o que acontecia aqui no Centrinho. Então, foi uma felicidade, porque eu lembro que o Dr. Pedro Tobias, que, né, batalhou por essa faculdade anos aí, um sonho antigo de Bauru e região, mas eu acho que, de certa forma, ele politicamente ele catalisava esse desejo da população, tinha uma proximidade grande com o governador Alckmin, e então, pelo Estado, a coisa foi se alinhando. Certo. O secretário também de saúde, à época, comprou a ideia, e nós tínhamos um reitor muito operativo, né, com uma visão super diferenciada, e que bancou na USP a criação da faculdade. Não deu para criar a faculdade na época, porque a USP passava por uma crise financeira. Sim. Então o Conselho Universitário aprovou um curso. Isso. E ele ficou vinculado à FOB. A FOB acomodou esse curso durante 7 anos aproximadamente. E no ano passado, o atual reitor, que é o professor Carlotti, também médico de Ribeirão Preto, que acompanhou toda essa história, apoiando, inclusive, né? Ele acabou pautando esse assunto no Conselho Universitário, aí com o apoio da FOB, desde o início a professora Maria Aparecida, o professor Carlos, agora a professora Marília, nós tivemos um apoio grande, e eu acho que a cidade ganhou esse presente. A nossa região. A nossa região. E a cidade e a região precisam entender que esse é um presente grande do Estado para essa cidade e para a região. Né? Bom patrimônio, excelente patrimônio, né? Muito, muito. Eu vejo, por exemplo, eu falo, Ribeirão Preto hoje, a cidade tem aquela pujança porque tem universidades públicas fortes lá, né? O Hospital das Clínicas tem um papel fundamental. E aqui eu vejo que nós estamos no mesmo caminho. Sim. O hospital está se ampliando, fortalecendo o que esse Centrinho fazia. Eu tive aqui no começo, eu vi as dificuldades do Centrinho, né? Nós precisávamos, por exemplo, fazer uma tomografia de um paciente, precisava sair do hospital e fazer em outro local, né? Não tinha as outras especialidades. Então eu fico assim, é impressionante, né? O hospital foi instalado com 49 leitos, hoje está com 130. E o governo tem colocado recursos aí, né, tanto de custeio quanto de investimento também, com perspectiva aí de chegar a 160 leitos e depois de cerca de 250, 260 leitos. Então a cidade de Bauru e a região precisam entender a importância disso, né? O Estado realmente olhando para a região como tem que olhar, porque é uma região super importante, com uma tradição grande na saúde, né? Uma cidade que tem também um comércio, né? Iniciativas também na indústria importante aí. Então eu acho que a cidade precisa compreender que ela ganhou um grande presente, a cidade e a região. Sim. Agora, no último dia 9 de maio, o reitor da USP, Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, esteve aqui prestigiando, inclusive, a segunda reunião da congregação, né, que vocês realizaram. O senhor, inclusive, foi o coordenador da reunião lá, com todos os membros da congregação, recém-criada congregação também da Faculdade de Medicina de Bauru, conhecida como FMBRU. Sempre faço questão de citar a sigla, né, dessa tão sonhada faculdade aí. E tiveram algumas sugestões importantes. O senhor podia recapitular um pouco do teor dessa reunião? Se já tem algo decidido, avançou algumas propostas que foram apresentadas lá, enfim. Tem boas notícias realmente para a população de Bauru e região em relação a até eventual construção, tão sonhada agora com o novo desafio da construção da sede própria da faculdade? Não, sem dúvida, né? Nós fizemos questão de trazer o reitor, porque, de certa forma, as decisões importantes passam por ele e pelo Conselho Universitário. Então, assim, de importante que nós passamos naquela reunião foi dobrar o corpo docente. Certo. E isso já aconteceu. Ele autorizou
Então nós vamos ter a contratação aí de mais 20 professores. Certo. 19, porque um era médico, estava na FOB e foi transferido. Então, mas dobrar o corpo docente em 1 ano e meio é um efeito, né? E é interessante que nós, assim, identificamos áreas que a saúde da região identificou como importante. Então, o hospital tem feito, junto com a Direção Regional de Saúde, que é a DRS, chamada DRS, que é um braço da Secretaria de Estado, o Hospital das Clínicas tem acolhido lá o que a cidade e a região precisa, e não tem que ser diferente. Claro. Não é o que nós queremos. Sim. Né, como tem as políticas públicas aí, né? Mas, exatamente. Eu sempre falei, não, o hospital e a faculdade tem que estar vinculado à necessidade de saúde da população e da região. Né? Certo. Necessidade de saúde, educação, assistência social, é tudo muito imbrincado, essas políticas aí. E aí, esses professores que vão ser contratados, eles estão muito voltados para as necessidades dos serviços que estão sendo estruturados no Hospital das Clínicas. Então, emergência, né? A questão dos pacientes com problemas renais, que aqui em Bauru e região é uma questão importante, né? Os pacientes que perderam a função renal e precisam de um tratamento, uma terapia renal substitutiva, saúde mental. Então, nós estamos assim, muito alinhados às necessidades de saúde que precisam ser cobertas pelo hospital e pela cidade e região. Então, eu acho que esse é um grande ganho, a contratação de pessoas, né, e vão ser professores que vão desenvolver áreas, Sim. além das que já têm desenvolvida, como a deficiência auditiva, né, as anomalias craniofaciais. E outro pedido importante que o reitor também concedeu, e aí com esforço também da prefeitura do campus, foi a autorização da criação de uma sede administrativa, didática para a Faculdade de Medicina. Olha só, olha aí, telespectador. Tá realmente uma reunião muito importante, hein? O reitor esteve aqui, a congregação propôs e está aí o diretor da Faculdade de Medicina da USP dizendo que finalmente, depois do curso, depois da criação da faculdade, vem aí a construção da sede própria da FMBRU. É isso? É a terceira e última fase que eu chamo, né? Porque nesse período de 1 ano, nós organizamos a parte administrativa e acadêmica. Sim. A acadêmica culminou com essa reunião da congregação, que ele veio numa reunião extraordinária. Nós aproveitamos 2 pedidos mais robustos que nós tínhamos, que era a contratação de professores e a sede, e ele autorizou os 2 pedidos. Então, estamos finalizando a terceira fase e agora nós temos aí 2, 3 anos para concretizar, né? A ideia é fazer um edifício ali de cerca de 4 andares, ele já vai reservar o recurso. O senhor poderia adiantar o valor? Mais ou menos em torno de 60 milhões. Olha aí, 60 milhões para a construção da sede própria da Faculdade de Medicina de Bauru com a marca USP. Então é um dinheiro que vem para a região, né? Claro. É um investimento na cidade e na região. E vai ser inclusive, eu acho que ficou interessante a proposta da Prefeitura do campus, porque é num terreno do lado do Hospital das Clínicas. Certo. E é muito bom os professores ter esse trânsito fácil. Vai ter uma integração, exatamente, né, bem facilitada lá, né? Exatamente. Estudante, né, médicos residentes, professores, eu acho que isso ajuda, né? As 2 instituições, elas se ajudam, né? O hospital e a faculdade. E é isso, eu acho que é um exemplo para quem fica atento ao que o Estado está fazendo. No Estado que eu falo é município, Estado e União. Certo. Que é essa integração de setores, né? Isso fortalece muito, quer dizer, o setor da formação, da pesquisa, da inovação com o setor saúde. Certo. Então isso dá muito certo. Tanto é que você pode dar uma olhada no estado de São Paulo, os hospitais ligados às faculdades de medicina, eles são grandes referências, né? Pega o Hospital das Clínicas de São Paulo. Sim. Você pega aqui na nossa região o Hospital das Clínicas de Botucatu, de Campinas, de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, viram grandes polos. Aqui já é um polo. Sim. Só vai ficar fortalecido, já era um polo centrinho, né, com o Hospital das Clínicas. E a expectativa é que no Lauro Souza Lima, junto com a Prefeitura de Bauru e a região, que lá também nós consigamos habitar aquilo, né, porque é uma área muito boa,
tem espaço, inclusive, para acomodar novos serviços e sempre olhando para o que a cidade e a região precisam. Olha, está precisando de montar esse serviço, vamos aproveitar e montar lá. Tem uma associação, inclusive é proprietária de grande parte de uma área lá. Vocês estavam tendo um bom diálogo, sim. Avançou bastante essa questão da doação por parte da associação dessa área para a USP? Não, avançou, né? Isso aí faz parte da história, porque a hanseníase, assim como a tuberculose, no passado, a sociedade, como não sabia muito lidar com isso, fez grandes doações de terra, e esses pacientes com as famílias eram meio isolados. Sim. Então foi o que aconteceu. Essa associação, que chama Enéas Carvalho de Aguiar, ela é proprietária das terras ali. Sim. E o Estado, para fazer o papel dele de atender os pacientes com hanseníase, isso muito no passado, construiu o Instituto. Então, é uma associação, né, de iniciativa, sim, ou de estrutura que é privada e pública. E aí a associação, acho que também percebendo essa potência que é a integração da USP com o SUS via Hospital das Clínicas, achou que seria interessante. E nós também temos interesse, assim como o Lauro Souza Lima, de fazer uma cooperação. Então, a associação tem se reunido no sentido de doar aquela área ali, né, para a USP, e a USP vai fazer exatamente o que fez com o Centrinho aí, né? Ela imediatamente faz uma cessão para o Estado e fica tudo junto e misturado. Para implantar alguns serviços lá, né? Implantar serviço. Então nós entramos com a parte acadêmica e o Estado entra com a parte da saúde propriamente dita. Essa parceria sempre dá muito certo. E tem algum projeto, professor, em discussão do que seria eventualmente implantado lá no futuro? Olha, eu tenho assim, sentido que Bauru e região precisa de serviços, talvez porque eu coordene um serviço desse em Ribeirão, né, que faça diagnóstico e procedimento em regime ambulatorial, né? E isso é serviço de média e elevada complexidade. Certo. Eu coordeno um centro de endoscopia em Ribeirão que faz cirurgias minimamente invasivas. E é impressionante, porque você tira pedra do canal biliar, das vias urinárias, por endoscopia, né, que é uma tecnologia que está à disposição, e o paciente vai embora no mesmo dia. Então, o ganho em escala é muito grande, né? Eu trabalho lá com 6 salas, a gente faz cerca de 24 mil procedimentos por ano. Olha só. 24 mil pessoas que se atende por ano. Então eu vejo que no Lauro Souza Lima, até já estive falando com a diretora da DRS, ela também tem uma percepção que talvez um serviço nesse nível seria interessante. Por exemplo, tem filas enormes para fazer endoscopias altas, baixas, exame da via urinária, via respiratória. Então, assim, é uma ideia, mas é óbvio que isso tudo tem que ser muito bem discutido, planilhado, mas a gente quer fazer, assim, serviços resolutivos, né? Sim. Que a população realmente chegue, seja atendida com acesso bem organizado e que a gente consiga resolver, de preferência, naquele local. Porque o que eu percebo não é só em Bauru e região, isso, na maioria dos locais, os pacientes ficam pipocando de um lugar para o outro. Certo. Isso é muito ruim. Você tem que chegar num lugar e você resolveu o problema, né? O que a gente chama de atendimento integral. Se não resolveu ali, sabe, o sistema tem que fazer de sair dali e ir para um lugar que vai resolver. Parar com esse negócio, como um amigo nosso disse, com empurroterapia? Não, mas é uma empurroterapia impressionante. Às vezes você recebe o paciente, eu recebo muito caso em WhatsApp, e-mail, né? Eu recebo fichas do Ciresp, que é o Sistema de Regulação do Estado, para, de certa forma, encaminhar alguma coisa. E às vezes, assim, chega até o diagnóstico. Aí eu não sei quem que inventou isso, porque eu trabalhei com isso no Ministério. A regulação, eu ajudei a escrever as portarias de regulação. Regulação não é para dificultar o acesso, é para facilitar o acesso das pessoas, né? Aí fala, não, ele tem que ir lá no posto de saúde e pedir um encaminhamento. Poxa, mas você já tem o diagnóstico? Para que um negócio desse? Eu não sei quem inventou isso, né? Se você tem o diagnóstico, olha, o paciente tem pedra na bexiga, está com dor, entendeu? Está operar sangue. Só operar. Já tem o diagnóstico. Então, para que tem que passar por um ambulatório especializado
para um médico falar, não, ele tem isso mesmo, ele precisa ir para um hospital para operar. Pô, já leva direto para o hospital. Né? O senhor não acha que quando aumenta muito essa questão estrutural ou dificulta o acesso, se torna toda a saúde macro mais cara, inclusive? Muito mais cara. E, assim, primeiro é um inferno para o doente e para a família. Sim. Né? Porque isso tem custo. Claro. A pessoa perde dia de serviço, tem que, sei lá, fazer viagem de um lugar para o outro. Então, eu não sei por que criar essa dificuldade, tá certo? E o sistema, ele não foi concebido para criar essas dificuldades, né? São as pessoas que estão criando essas dificuldades, e é o pessoal de dentro do sistema. Né? Mas isso é geral, né? Você vê isso, por isso que eu falo, hoje, um legado da pandemia interessante foi esse, né? Nós fazemos 2 reuniões por semana, das 5 às 6 da tarde, online. Certo. E entra especialistas de vários locais do estado. E é interessante porque pessoas que têm, médicos que estão com casos difíceis, né? Em Ribeirão é muito Franca, Araraquara, eles entram na reunião, a gente discute o caso, e às vezes assim, não preciso mandar para o ambulatório do HC. Eu já discuto, combino com eles o que vai fazer, parte eles fazem lá, eles vêm direto para fazer o tratamento. Certo. A gente precisa fazer isso, usar o que nós chamamos de teleavaliação, né? Telesaúde, porque isso encurta o caminho do doente. O sistema gasta menos, Sim. O doente sofre menos, né? E sobra mais recurso. Eu acho que o sistema nosso, apesar de ter pouco, o investimento público que se faz na saúde ainda é insuficiente, mas a gente, sem dúvida, que nós temos desperdício. Né? Sim. A gente podia fazer uma governança melhor dos doentes, né? Dos problemas dos doentes. Sim. Tá, então, nós estamos encerrando a primeira parte do programa Vivo Voto, esse programa que vai muito além das urnas, hoje tendo a grata satisfação de receber aqui o diretor da Faculdade de Medicina de Bauru, da USP, o professor doutor José Sebastião dos Santos. Vamos fazer um brevíssimo intervalo, voltamos já já. Tá aí, como eu disse, um brevíssimo intervalo, voltamos a falar com o nosso convidado de hoje, de mais uma edição do Vivo Voto, que é o professor Dr. José Sebastião dos Santos, aqui o diretor da Faculdade de Medicina de Bauru, da USP. Professor, a gente, recapitulando um pouquinho aí o primeiro bloco, a gente está falando dessa questão da saúde pública, da importância que tem de encurtar o caminho, de fazer com que os pacientes sofram menos. Neste contexto, como é que o senhor avalia, não só em Bauru, mas pela sua vasta experiência também na região de Ribeirão Preto, na própria Ribeirão, o senhor acha que realmente deve ter uma integração maior e até um diálogo maior e realmente buscar alternativas que solucionem a questão primária? Quer dizer, os municípios estão fazendo a parte dele, porque a gente vê ultimamente aqui em Bauru, muitas vezes, acompanhando sessões da Câmara Municipal, os vereadores criticando os hospitais estaduais que são referências na questão secundária e terciária. Outros criticando a atenção básica primária, que deveria solucionar mais os problemas lá para não chegar a realmente a internação, as cirurgias mais graves, para estrangular os leitos dos hospitais de referência. Enfim, o que está faltando de fato para melhorar a saúde pública para todo cidadão? Bom, assim, a saúde pública, ela tem no Brasil, assim, 3 problemas. Isso é consenso entre os especialistas, né? Certo. A gente tem recursos humanos ainda mal preparados para entender como é que funciona o sistema. E esse é um problema seríssimo, entendeu? Recursos humanos, tanto insuficientes como despreparados. Quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. O financiamento público ainda está muito aquém do que deveria ser. A gente fala assim, o sistema de saúde do Brasil é público, né? Não é. Os custos em saúde no Brasil, a maioria, mais da metade, é privado. Você paga o seu remédio, que não tem na farmácia. Sim. No desespero, você paga o seu exame, você paga o seu convênio. A automedicação. Exato. Então, a gente já fez, essas contas elas estão dadas. O próprio governo já fez, né? Dá cerca de 500 bilhões
mais de 250 é do bolso do cidadão. Certo. Convênio, remédio, enfim, consulta. Então, é uma falácia falar que o sistema realmente é um sistema majoritariamente financiado por recurso público, embora os nossos impostos são altíssimos. Né? Certo, com certeza. Bom, agora, então essa é uma questão. Recurso humano, falta recurso financeiro, mas tem aquilo que eu falei, a governança é muito ruim. E é ruim principalmente porque a atenção primária, ou atenção básica que está a cargo dos municípios, ela foi muito abandonada. Né? A culpa não é só dos municípios, é da própria universidade. Né? E da regulação da educação. Por exemplo, no Canadá, ou mesmo na Inglaterra, que é onde nós nos inspiramos para fazer o nosso modelo, lá o egresso de medicina não faz a especialidade que ele quer. Faz a especialidade que o governo fala que precisa fazer. De acordo com a demanda, né? De acordo com a necessidade. Então, por exemplo, no Canadá, a maioria do financiamento para formar especialista é para formar médicos especialistas em saúde da família. Ou o que a gente chama de médico com formação geral. No Brasil, não. Né? No Brasil, é um país ainda em desenvolvimento e nós formamos especialistas como se nós estivéssemos nos Estados Unidos. Então, o município, ele padece com isso, porque ele não tem esse profissional e aí a culpa é nossa da universidade e também dos órgãos de regulação central. Sim. Né? Ministério da Educação, da Saúde. Agora, a atenção primária é o grande gargalo, porque se você não previne, e isso é feito na atenção primária, Sim. Você vai fazer o quê? Remediar. Que custa mais caro. Né? Mais caro. Então, eu sou plantonista de cirurgia. Você passa nas unidades de emergência, você vê uma porção de pacientes que está com o dedo necrosado, né? Que não controlou diabetes. E quem controla o diabetes? É no posto de saúde. Sim. Aí, que infartou, né? Ou teve uma isquemia no cérebro, porque não controlou a pressão. Né? Então, a atenção primária, e é isso que a gente vê muito forte na Inglaterra, nos Estados Unidos, para você sair da atenção primária para o serviço de média complexidade e elevada complexidade, não é fácil. No Brasil é fácil. Sim. Porque tem também um interesse econômico por trás da saúde, né? Tem muita gente ganhando com essa peregrinação. Com esse modelo, né? Com esse modelo. Então, se o município devia fazer isso, eu acho que essa é a função do município. Ficar cobrando mais hospitais e mais do Estado aí, assim, até que cabe, mas não é o essencial. Eu acho que o município tem que fazer a sua lição de casa, é uma boa atenção primária. E não é o que a gente vê todo prefeito querendo ter um hospital. Né? Aliás, aproveitar, pegar a opinião importante do senhor como experiente gestor, que sobre essa proposta, inclusive da cidade de Bauru, que prevê aí, até recentemente a gente falou com o vice-governador do estado, o senhor Felício Ramute, e ele disse para nós, da imprensa, que que o governo do estado autorizou 10 milhões de reais para a construção de hospital municipal aqui em Bauru. Como é que o senhor vê essa proposta do município? Eu acho isso um equívoco, isso está na agenda política partidária, mas não é da política pública de saúde. Certo. Do ponto de vista técnico, isso não tem fundamento. Eu acho que a gente tem que... É o que eu falei, temos estruturas construídas que precisam ser ativadas. O próprio HC, que está em processo, mas eu vi Lauro Souza Lima, deve ter outros leitos construídos aí que não estão ativados. E lembrar, assim, que construir é fácil. O difícil é manter o hospital funcionando. O custeio anual depois deve ser alguns milhões, né? Muito. E eu vejo os municípios de médio porte ou até pequeno porte tendo hospitais, né? Santa Casa. Quer dizer, você joga muito dinheiro ali por uma resolutividade muito pequena. Então, o município, e a população precisa entender isso. Eu estou falando da população porque a população pressiona o vereador, pressiona o prefeito. Claro. Né? O prefeito e o vereador, claro, ele responde politicamente. Mas a população precisa entender, o que precisa funcionar muito bem é o posto de saúde, é a unidade básica de saúde. Né? Se ela funcionar bem, nós vamos precisar pouco da unidade de pronto atendimento, porque se a unidade de pronto atendimento está lotada, significa que a unidade básica não está funcionando. Né? Ou o hospital de urgência lotado. Então, prevenir é sempre melhor que remediar. Eu sou cirurgião, eu falo, olha, se você tem uma hérnia, pedra na vesícula, teve dor, tem que operar logo. Então, essa
esse caminho tem que ser curto. Sim. Agora, se a pessoa fica perambulando, a pedra vai sair da vesícula e vai entupir o canal. Aí já vira um problema de complexo. Internação prolongada, vai precisar de 2, 3 internações, especialistas. Então, a gente tem que ter essa noção que, por isso que chama atenção primária, é o primário, é o básico. Né? Então, isso é tarefa dos municípios. Agora, os municípios de médio ou grande porte têm que conversar com o Estado, fazer consórcios, Sim. e investir em serviços que funcionam. Então, não precisa todo município de médio e pequeno porte ter um hospital, entendeu? Ele pode fazer um consórcio. Agora, os políticos precisam esclarecer a população, né? Claro. Esclarecer, falar, olha, se você precisa de um hospital, né? Tem Bauru, por exemplo, né? E aí faz um consórcio. Não adianta os municípios todos eles querem ter um hospital. Não vai funcionar. A hora que tem anestesista, não tem cirurgião. A hora que tem o ginecologista para fazer parto, não tem o pediatra. Até porque a proposta é do hospital dia. O paciente entra de manhã e no começo da noite vai embora. Com certeza. E investir nesses hospitais que tem também uma cultura de que hospital é para ir fazer procedimentos, tratar e ir embora. Né? Não ficar com internação prolongada. Eu vejo hospitais, mesmo em Ribeirão, eu vejo isso com frequência. Tem hospitais lá que trabalham com média complexidade, interna o paciente uma semana para fazer exame dentro do hospital e depois para resolver manda para o Hospital das Clínicas, quer dizer, não tem sentido isso. Aliás, o senhor que conhece praticamente todo o estado aí na área da saúde, o próprio vice-governador, como outras autoridades já se manifestaram, Bauru em relação a hospitais de referências é até privilegiado em relação a outras regiões, porque temos 5, 6 hospitais aqui bancados com o Tesouro Paulista, né? Sem dúvida, olha, tem um estudo feito por uma entidade independente da secretaria, mas que é muito interessante. Ela mostra que das regiões de saúde do estado de São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto são as que estão mais aquinhoadas. Certo. Né? Que tem mais recurso instalado. Isso significa o quê? Se a gente tem problemas, né? Se a população reclama, está faltando o quê? Competência de governar as coisas e dos profissionais também assumirem a responsabilidade de falar, olha, eu atendi uma pessoa, eu preciso dar uma solução para ela. Não é simplesmente ficar empurrando. Humanizar a relação, né? Exatamente. Então, quer dizer, são 2 regiões muito ricas em recurso, né? Você vê que tem Bauru, tem Botucatu, é tudo na mesma região. Sim, né? 100 quilômetros aí. E assim como Ribeirão também, né? Ribeirão, Araraquara, São Carlos, Barretos. Então, essas 2 regiões, elas são muito bem estruturadas. Agora, precisam ser melhor organizadas. Sim. As 2, né? Porque também Ribeirão tem seus problemas. Agora, eu vejo umas coisas acontecendo assim em Bauru que não dá para admitir, né? Considerando os recursos que nós temos, recurso na estrutura, pessoal né, trabalhando. Então você vê que é uma falta de empenho mesmo, de organização, de boa governança. E é claro, o político, ele responde com a ponta do iceberg, né? Estou reclamando, eu preciso de internação, não tem leito, vamos construir mais hospital. Só que ele não tem noção da dificuldade que é tocar um hospital. Tanto é que a unidade 2, o prédião do Hospital das Clínicas, ficou parado aí quantos anos? Exatamente. Né? Mais de uma década. Né? E é o que eu falei, eu fui no Lauro Souza Lima, poxa vida, ali você já tem toda a estrutura, lá dá para colocar cerca de 80 leitos. Né? Ou então fazer serviços, organizar serviço mais resolutivo, que você vem, faz o procedimento, faz a cirurgia, se for o caso, né? E vai embora no mesmo dia. Sim. Já não tem que... tem que mudar o jeito, inclusive, de tratar a população. Né? Agora, programas de prevenção realmente dos municípios, a gente acompanha na região toda praticamente, tem pouca coisa sendo feita em relação à prevenção de qualquer tipo de doença. Exatamente. Né? A gente vê que muitas coisas que chegam no pronto atendimento ou na porta hospitalar de urgência ou no hospital, foi falta de prevenir mesmo. Né? Na minha área eu vejo isso com muita frequência. Né? E com relação à automedicação, o senhor acha que há um índice muito grande, até no desespero muitas vezes, ou de não acreditar mais no sistema? O senhor acha que a população ainda é um grande percentual que faz uma automedicação? Olha, isso é um tema muito importante. Eu acho assim que no sistema de saúde nós fazemos exames demais, desnecessários, né?
E eu trabalho, posso falar isso com tranquilidade, porque eu estou na ponta do sistema, né, no hospital terciário. O que eu recebo de paciente que fez uma porção de exames completamente desnecessário, e é por isso que eu falo que tem um sistema paralelo de interesse, né, que ganha com isso, mas atrapalha muito a vida do doente e a organização do sistema. Agora, a população brasileira, isso já está na literatura científica, é uma população extremamente medicalizada. As pessoas tomam muito remédio. E os profissionais prescrevem demais também. Né? E eu vejo, por exemplo, saúde mental, né? Impressionante. Eu falo com meus colegas psiquiatras, né? Vocês precisam maneirar na mão, vocês dão muito medicamento. Um para dormir, outro para acordar, outro para ficar feliz, outro para ir na reunião, né? Meu Deus. E ninguém precisa disso. Eu vejo, né? Sei lá, eu tenho 64 anos, não uso remédio nenhum. Você pode viver sem essa porção de medicamentos. Então, eu acho que, eu vejo isso no Hospital das Clínicas também, né? Você passa a visita, aí você vai ver a prescrição, nossa, o médico prescreveu tudo, né? Aí se teve náusea, prescreve isso, se teve uma dor, prescreve isso, se a dor é mais forte, prescreve outra coisa. Então, e esses medicamentos, todos têm efeitos colaterais, né? Então, a gente precisa medicalizar menos, educar mais, e ter uma atenção primária forte. Agora, tem muito paciente, professor, que fala que acredita que o bom médico é aquele que pede um caminhão de exames ou dá um caminhão de remédio, né? E, quer dizer... Esse não é o bom médico. Esse provavelmente não conversou direito, não fez o que ainda continua na última moda em medicina. Uma boa história clínica, um exame físico, entender o que está acontecendo. E muitas vezes você não precisa chegar ao diagnóstico exato na primeira consulta, na segunda. Né? A população tem que entender que às vezes nós não fazemos diagnóstico definitivo, né? Mas a gente acompanha os doentes. Eu mexo com a parte digestiva, né? Por exemplo, dor na barriga. Né? Eu sempre falo, isso está na literatura, cerca de 30% dos pacientes que têm dor na barriga já não sabe o que aconteceu. Ela vem e vai embora sozinha. É só observar. Né? O resto, claro, a depender da história, você precisa fazer um ultrassom, uma tomografia, mas a história e o exame físico continua na última moda. Sim. E agora nós vamos ter, né, se me permite, claro, inteligência artificial, supervisão de máquina. Isso é um negócio que em poucos anos, o pessoal está estimando aí que cerca de 3 a 5 anos, nós já temos, né, a supervisão de máquina já está na nossa vida. Sim. Qualquer pesquisa que nós vamos fazer já tem lá a inteligência artificial dando o seu resultado preliminar. Mas a inteligência artificial, e nós aprovamos um projeto o ano passado na FAPESP, com recurso inclusive de setores privados, né? Conseguimos 5 milhões, a FAPESP deu 5 milhões. E vamos inclusive usar Bauru e região como ambiente de pesquisa e inovação, junto com o Unesp, inclusive. Certo. E aí o médico vai ter um auditor, um regulador em tempo real, no cangote dele. Olha só. Entendeu? Ele vai falando, vai escrevendo, e a máquina vai dizer, ó, será que precisa pedir isso mesmo? Né? Será que o diagnóstico é esse? Então, estamos caminhando para isso. Isso é inevitável. Certo. Agora, falando realmente aí nessas eventuais futuras parcerias com a região, inclusive com os municípios próximos da saúde primária, parece que um estágio bem avançado aí de um projeto piloto, de uma primeira parceria, seria com o município vizinho aqui de Agudos. Nós fizemos, né, o doutor Pedro que fez essa ponte aí conosco e com o município de Agudos. E assim, para nós, uma universidade pública, interessa ter essas experiências no município de menor porte. Certo. Né? E eu achei Agudos interessante, porque é pertinho de Bauru, do ponto de vista de logística facilita. Tem cerca de 40 mil habitantes e tem uma experiência no município de grande porte como Bauru. Né? E, então... por quê? Porque a universidade ela tem projetos de pesquisa, inovação, com a inteligência artificial, então, você ter um banco de dados e poder acompanhar a saúde de toda a população, né? Desde o recém-nascido até o idoso. Então, eu estou vendo a possibilidade de fazer uma parceria com um município desse porte, de menor porte, e para fazer um laboratório mesmo de atenção à saúde modelar, tá certo? Investir em pesquisa, inovação, a inclusão digital. E nós estamos nessas tratativas aí com Agudos, estamos em Bauru, e estamos também em Bariri, Duartina, mas se a gente puder dar uma concentrada nessa fase inicial é bom.
E lembrar que a faculdade, ela não está só formando médicos, né? Nós temos uma preocupação também de formar especialistas. Sim. Então, o HC, junto com o Centrinho, já forma otorrinolaringologistas, anestesiologistas, cirurgiões craniofaciais. E agora, o ano passado, a faculdade e Hospital Centrinho conseguiu aprovar a especialização em ginecologia, obstetrícia e pediatria. Estamos solicitando mais especialidades, emergências, por exemplo, terapia intensiva. Então, a partir desse momento que nós tivermos aí um número maior de especialistas, provavelmente a gente amplia as parcerias. Mais ou menos como Ribeirão. Ribeirão, hoje, a faculdade trabalha em 7 hospitais. Certo. Né? Cada um com a sua particularidade. E dizer para a cidade de Bauru, a região, que, na medida do possível, né, a faculdade e o próprio Hospital das Clínicas têm interesse em se aproximar para ver quais são os problemas e, eventualmente, apontar soluções. Por exemplo, eu vi uma matéria recente de televisão que me deixou muito assim, impactado. Pessoas esperando muito tempo na fila. Sim. Né? E, muitas vezes, as pessoas entram na fila sem ter necessidade de estar naquela fila. Então, eu falei com o professor Júlio, que é o diretor do hospital, e nós temos feito ambulatórios para pegar justamente essas filas e falar, não, realmente você precisa ser tratado num lugar especializado. Não, o seu caso, não tem sentido você ficar nessa fila, entendeu? Sim. Né? Te colocar nessa fila sem muito sentido, Entendi. que é o que chama de qualificação de fila. Então, isso a faculdade, junto com o Hospital das Clínicas, pode fazer. A gente pode sempre juntar professores, médicos, estudantes e residentes para ver se realmente a pessoa precisa estar naquela fila. Certo. Agora, professor, Faculdade de Medicina de São Paulo, a primeira, Ribeirão, a segunda, a de Bauru, a terceira. A nossa aqui nasceu com uma vocação mais humanizada desde o início, né? Os alunos têm contato com a rede pública. É um curso com currículo mais humanizado, para levar o aluno desde o começo a entender o sistema SUS, enfim, fala um pouco do perfil do curso de Bauru. Eu, assim, já passei por várias faculdades, né? E obviamente que esse curso, essa faculdade surgiu, como eu sempre falo, depois da Constituição de 88, que o país fez uma decisão para ter políticas públicas sociais fortes, né? Por isso que ele cobra tanto imposto. Né? Mas eu falo, o Estado brasileiro, o Estado no geral, né? Ele é muito competente para arrecadar, né? Mas ele sonega muito o que ele tem que entregar, que são as políticas sociais. Sim. Então, o curso aqui, eu falei, vai ser diferente de Ribeirão e vai ser diferente de São Paulo, porque nós estamos numa realidade distinta. Certo. Então, é um curso que eu sempre falo, muito conectado às políticas públicas, de saúde, sobretudo, educação, ciência e tecnologia e as políticas sociais em geral, né? E formar um profissional que tenha essa noção de que ele precisa ajudar na execução das políticas públicas. Sim. Então, o curso, desde o início, ele foi montado assim. Tanto é que os estudantes sempre vão, já desde o primeiro ano, para os serviços. Às vezes eles se queixam, né? Eles voltam para a faculdade, a gente faz as reuniões. Ah, professor, mas lá eu vi isso. Aquele profissional fez um negócio que não é legal, entendeu? Eu falei, mas vocês precisam estar lá. Sim. Né? Isso ajuda. Eu sempre falo, quando você tem, desde estudante até o mais velho, é importante porque você tem as diferentes visões do mundo e para o paciente isso é bom, porque o estudante é mais sensível. Sim. A gente vai se acostumando com as coisas, né? Depois de uma certa acostumando idade. Com a dor? Acostumando com a dor, entendeu? E você precisa ter pessoas com diferentes sensibilidades, porque quem sai ganhando com isso é o doente, e obviamente a política pública. Então é um curso diferente nesse sentido, nós só estamos assim, mais antenado com a realidade mesmo. Né? Certo. Agora, olha, você telespectador, 2023 teve a primeira formatura, em novembro de 2023, em novembro de 2024, a formatura da segunda turma aqui da FMBRU, a Faculdade de Medicina de Bauru, da USP. Era um sonho ter um curso, era um sonho ter a faculdade, vem aí agora, como o professor diretor anunciou aqui, da construção, da futura construção da sede própria da FMBRU. A contratação de 20 professores. Contratação de 20 professores. O que o senhor apontaria ainda como um outro desafio aí para os próximos 2, 3 anos? O desafio é esse que eu falei, é a faculdade integrar-se
ao sistema de saúde nos seus diferentes níveis. E é isso que nós estamos buscando. Né? Então, um município de pequeno para médio porte, como Agudos, né? Que eu já estive lá, achei super estruturado, o pessoal reclama, mas é um município super diferenciado ali. Né? Integrar mais fortemente com Bauru, que é uma cidade... A atenção primária em Bauru é mais complexa, como é complexa em qualquer cidade de grande porte, mas Bauru tem serviços ambulatoriais de média complexidade, como a Casa da Mulher, que é muito interessante, o Lauro Souza Lima, né? E continuar nessa velocidade de crescimento do HC. Então, a faculdade teria, é o que eu falei, o pessoal fala que é campus 1, 2, né? Eu falei, não, ela tem vários campos, né? Certo. Ela vai estar na cidade de Bauru, vai estar provavelmente em Agudos, eu estou muito esperançoso nessa cooperação, no Lauro Souza Lima e no HC. Olha só. E vai ter uma presença no campus, mas Sim. o campus é uma referência. Né? Entendi. Eu acho que bom médico, ele se forma vendo a realidade, e a realidade, na maioria das vezes, ela está fora do campus. Sim, com né? certeza. Então ela está lá nos bairros, nas unidades básicas de saúde, no domicílio, né, na rua. Então ele precisa, o médico ele precisa conhecer esses vários locais. Por quê? Como diretor, eu quero assim, expor os estudantes para você ter estudante que queira fazer especialização em atenção primária, ser médico de família, e os outros especialistas, pediatra, ginecologista, obstetra e assim por diante. Sim. Agora, aproveitando então sua experiência de gestão como diretor da FMBRU, como é que o senhor viu aí, recebeu essa questão do Ministério da Educação, do MEC, realizar pela primeira vez este ano aí o ENAMED, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, já com inscrições abertas aí, e também a prova que vai ser realizada no dia 19 de outubro. Enfim, como é que o senhor avalia essa decisão do MEC para as universidades, para as faculdades de medicina e para, principalmente, obrigando, né, um exame obrigatório para os alunos aí concluintes do curso? Eu acho que, como eu já disse, foi uma decisão que surgiu por uma pressão social. Né? Eu acho que por volta de 2014 teve aquele programa Mais Médicos. O Brasil realmente precisava de mais médicos, mas precisa de mais médicos em cidades de pequeno porte, em regiões mais desprovidas. Né? Certo. E o Ministério, na época, eu acho que ele não fez uma parte da lição de casa que estava de criar também condições para os médicos se fixarem nesses locais. Então, foi uma política meio assim, entregaram metade só. Né? Que foi ampliar o número de médicos formados. Certo. Tanto é que agora estão desesperados, formando os especialistas, inclusive de saúde da família. Então, é a segunda parte da política. E tem uma política que é valorizar o médico que trabalha em todos os pontos. Né? Não é só aquele que trabalha no hospital terciário, que é o que acontece hoje. Tem que valorizar o médico que está lá na porta, né, do sistema. A porta do sistema é a unidade básica de saúde, que é o que acontece na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esses médicos são muito valorizados, né? São capacitados continuamente. Então, tem uma pressão aí, porque está formando muito, a qualidade está ruim, então é uma pressão social. Certo. Olha, vamos, né, ver se esse pessoal realmente tem condição de exercer. Agora, é óbvio, é um processo que está começando, a USP apoiou, né, teve uma reunião recentemente do Conselho Universitário e nós apoiamos essas iniciativas de fazer os exames dos egressos. Agora, a crítica nossa, que temos assim, mais vivência, é que não adianta só saber o que tem que fazer, precisa saber fazer. E essas avaliações, elas são só do conhecimento. Entendeu? São provas de conhecimento. E o médico de verdade, ele precisa saber, né? Aferir a pressão, passar uma sonda, enfim, prescrever medicamentos, precisa saber fazer massagem, precisa entubar um paciente. Então, eu acho que ainda é um começo, a gente tem que apoiar, mas está faltando ainda, como na política feita lá do Mais Médicos, essa avaliação ser melhorada. Então, precisa avaliar o que a gente chama de habilidade e competência. E aí é prova prática mesmo. Professor, temos muitos cursos de medicina
que foram aprovados aí ao longo dos últimos anos aí, crescente número de vagas e, consequentemente, os cursos, alguns que foram criados sem ter, inclusive, um hospital, escola ao lado? Mas são muitos, né? Realmente, essa avalanche de aprovação de curso é que está, de certa forma, gerando esse tipo de comportamento agora, de fazer avaliação do egresso e assim por diante. Então, o problema é da política, né? A política ela pode ser bem feita, mais ou menos, e mal feita. Aí o que teve foi um grande acordo, né, dos políticos na época com os empresários da educação. Certo. Então, você abre esse monte de escola e tem uma procura grande ainda pela profissão, mas a sociedade tem que ficar atenta, porque é muito importante saber como esse pessoal está saindo, né? Sim. E agora eu acho que uma tentativa de corrigir é esse exame e lançar esse programa que eles chamam de mais especialistas. Tem que especializar o pessoal. Não dá para o egresso do curso de 6 anos, né, sair fazendo o que eles estão fazendo. Claro. Eles estão trabalhando justamente no ponto mais crítico do sistema, que são as unidades de pronto atendimento, onde você deveria ter as pessoas mais experientes. Entendi. Muito bem formadas, né? A unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento. Porque no hospital terciário, como o local onde eu trabalho, você tem muitos profissionais, né? E é mais fácil trabalhar no hospital terciário. Sim. Então, assim, eu acho que teve, sim, a política ela não foi implementada no global, né? No papel estava bom, sim, mas implementaram só essa parte que atendia interesse político e econômico. E agora estão correndo atrás do prejuízo. E vai demorar para corrigir isso, porque não é fácil você fazer uma prova que avalie habilidade e competência. Isso tem custo e demanda uma organização muito grande. Tá, então, essas foram as palavras do diretor da Faculdade de Medicina da USP aqui de Bauru, da nossa querida FMBRU, que cada vez se consolida mais, com cada ano sempre trazendo boas notícias, boas novidades para Bauru e para a nossa região central. Diretor José Sebastião dos Santos, muito obrigado pela gentileza de ter aceito ao convite, das suas explicações. Tivemos uma aula aqui de educação, de saúde pública, enfim, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui ao nosso programa Viva o Voto. Eu que agradeço, eu estou muito satisfeito de estar retornando a Bauru. A cidade, a região tem nos recebido muito bem e estou também, assim como eu falei, aprendendo muito, né? Estou encantado com as coisas que eu tenho visto nessa oportunidade, onde realmente é uma fase um pouco mais tranquila, né? Você já tem as coisas bem estabelecidas e eu acho que a cidade precisa e a região entender que é mais um presente e se a cidade e a região entender assim, junto conosco, nós vamos ter muitos ganhos aqui. Tá. A você, telespectador e telespectadora que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado em nome da Nova Diário do Brasil e em breve estaremos de volta com mais uma edição do Viva o Voto, este programa que vai muito além das urnas, com um novo convidado ou convidada. Forte abraço!